Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, com muita alegria, eu estou gravando a primeira aula sobre legislação penal especial e eu resolvi começar com a execução penal. Então, vai funcionar como funciona no direito penal. Toda semana eu vou liberar 2 vídeos, pode ser de penal, processo penal ou de legislação especial, e nesses vídeos, na descrição do vídeo, você vai achar um link. Nesse link é um simulado para você fazer sobre determinado assunto. Então, por exemplo, no link na descrição desse vídeo, se você for ver aí, tem um link que você pode clicar e vai aparecer 5 questões objetivas, que são as 5 questões que eu vou resolver hoje. Cada assunto eu vou gravar pelo menos 2 vídeos. Execução penal, por isso que tem legislação especial, execução penal 1, que é o primeiro assunto, 1/2, ou seja, é o primeiro vídeo. Cada vídeo são 5 questões objetivas que eu vou resolver. Então, é uma maneira super legal de você aprender e reaprender os institutos. Então agora, a gente vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está na descrição, vai resolver as 5 questões e depois vai retomar essa videoaula para você resolver comigo as questões, saber o que é que você acertou, o que é que você errou e o que é que eu posso te dar de dica. É muito legal esse projeto que eu estou fazendo, pessoal, e eu estou vendo que está ajudando muita gente. E é muito bacana quando eu vejo na descrição do vídeo os comentários, professor, obrigado, aí tem gente que fica mito, professor maravilhoso, não sei o quê. Eu fico todo errado, mas eu gosto bastante. E até para você puder, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque a ideia mesmo é ajudar pessoas. A ideia mesmo é eu agradecer tudo que a sala de aula já me proporcionou. Hoje eu tenho 32 anos de idade, me considero muito bem sucedido profissionalmente falando, principalmente na questão de sala de aula. E muito por conta da docência. E a docência realmente, ela transformou a minha vida. E como forma de gratidão, eu estou nesse projeto, que é um projeto gratuito, de aula gratuita, para você relembrar esses institutos. É óbvio que não é um curso completo. É óbvio que eu não vou te garantir que eu vou ensinar como eu ensino em sala de aula, detalhadamente. Mas à medida que eu vou podendo dar dicas, se aprofundando e fazendo que você relembre, isso é importante para mim. É importante que eu consiga fazer com que você te ajudar a alcançar seus sonhos, a te ajudar a assumir o seu concurso público, a passar no seu cargo público, ou mesmo na matéria da faculdade, seja o que for. Fechou? Então, a matéria de hoje é sobre execução penal. Bora começar. Turma, sempre quando você for estudar uma lei, seja o Código Penal, seja o Processo Penal, ou parte da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, toda vida que eu vou ensinar para os meus alunos, eu sempre faço uma visão holística, uma visão macro da coisa. É importante que você tenha a ideia da lei completa. Por isso, é assim que eu vou começar. Como eu falei, não é um curso completo, mas eu faço questão de fazer com que você entenda um pouco da LEP. Pessoal, a LEP é a Lei 7.210 de 84 e, como eu falei, ela vai regulamentar toda a execução penal. É certo que o crime acontece, é instaurado um inquérito policial, o inquérito é dispensável, mas na grande maioria das vezes é instaurado um inquérito policial, segue para o judiciário para ser encaminhado ao Ministério Público, se for de ação penal pública, ou à disposição da vítima, se for de ação penal privada, tem todo o processo de conhecimento até o juiz sentenciar, dizendo se o cara foi absolvido ou se o cara foi condenado, ou se foi absolvição imprópria, que é a absolvição com imposição de medida de segurança. Pronto. A partir daí, se a decisão do juiz do processo de conhecimento for uma decisão condenatória, ou se for uma decisão absolutória imprópria, que é a absolvição com imposição de medida de segurança para o inimputável, aí começa a execução penal. E a execução penal, no próprio artigo 1º aqui, ela diz que tem por objetivo 2 coisas, a execução penal. A execução penal, ela quer aplicar as disposições da sentença criminal. Essa que eu falei, a condenatória ou a absolutória imprópria. E também quer proporcionar a reintegração social do condenado ou do internado. Então essas são as 2 finalidades da LEP. Quais são as 2 finalidades da LEP? Executar as disposições da sentença criminal e fazer com que o condenado ou internado se reintegre socialmente. A LEP, ela tem 9 títulos. Eu vou passear com vocês sobre esses 9 títulos e vou falar qual é o mais importante. Se você for fazer um concurso que caia LEP, qual é o título que você não pode deixar de saber? Então eu vou passear rapidinho. Você precisa saber também, então, que ela tem 9 títulos e ela é dividida em 204 artigos. Se você memorizar principalmente os títulos que eu vou te dizer, os artigos dos títulos que eu vou te dizer, pode ter certeza que você vai bem na prova, como você vai ver pelas questões comigo. No título 1, então, ele fala do objeto da aplicação da lei penal. E aqui é importante você saber essas 2 finalidades que a gente acabou de conversar, e é importante também saber que o artigo 3º diz que ao condenado e ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ou seja, direito à integridade física, direito ao respeito, de ver a família, de ver os filhos,
todos os direitos que não são alcançados pela sentença condenatória, o condenado ele vai ter direito, ou internado. E também não vai, aqui é o princípio da igualdade, não vai haver distinção de qualquer natureza racial, social, religiosa ou política. Então veja que é o princípio da isonomia, é o princípio da isonomia que é aplicado na LEP. Turma, o título 2, sem sombra de dúvida, ele é o mais importante. O título 1 fala então sobre as disposições gerais. Como eu falei, eu vou só dar uma passeada. O título 2, ele fala do condenado e do internado. É aqui que ele vai falar da classificação, do trabalho, dos direitos, das assistências, que são muito importantes, do direito do preso, do dever do preso, das sanções. Se eu fosse você e fosse para uma prova urgente, eu não deixaria de ler, principalmente do artigo 5º ao 60, que é onde está o título 2, que ele fala do condenado e do internado. E no capítulo 1 desse título 2, ele fala da classificação. Aqui é importante você saber que o condenado, ele tem que ser classificado. Para quê? Para garantir a individualização da pena. Esse princípio que é tão importante da individualização da pena, é ele que fundamentou, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei dos crimes hediondos, que falava que quem fosse condenado por crime hediondo ou equiparado iria cumprir integralmente em regime fechado. E também fundamentou a declaração da inconstitucionalidade, mesmo no sede habeas corpus, por parte do Supremo, mesmo quando hoje está lá que quem comete crime hediondo ou equiparado vai iniciar no regime fechado. Então, mesmo inicialmente fechado, foi declarado inconstitucional pelo Supremo, assim como integralmente fechado. Por quê? Porque tem que haver a individualização da pena. Tem que fazer o exame para individualizar a pena. Então, no capítulo 1, ele vai falar da classificação, pessoal. E no artigo 9A, ele fala sobre os condenados por crime com violência ou grave ameaça. Eles são submetidos à identificação do perfil genético. Esse artigo foi inserido em 2012, é um artigo muito polêmico. Por quê? Porque ele obriga, aspas, ao indivíduo a ceder seu material genético. Mas existe o princípio do nemo tenetur sede tegere, ou de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então ele não é obrigado a ceder o perfil genético dele, a questão genética dele, mas a LEP que está obrigando. Então é um artigo que foi inserido em 2012 para condenados por crime com violência ou grave ameaça à pessoa, para se fazer um perfil e para fazer um cadastro das pessoas que cometeram esse crime. Então está aqui no artigo 9A. No capítulo 2, ainda do título 2, ele fala das assistências. E o preso tem direito a 7 tipos de assistência, tentando fazer com que ele se reintegre à sociedade. A material, a saúde, está aqui, ó, jurídica, educacional, social e religiosa. E a partir daí, as seções vão estabelecendo cada uma dessas assistências. A gente vai resolver ainda hoje várias questões sobre isso. Sobre assistência ao egresso, sobre o trabalho do preso, sobre o trabalho interno e por aí vai. Então, é bom você ter uma noção direta. No capítulo 5, ainda do título 2, fala dos direitos e dos deveres do preso. Adoro cair. São direitos do preso, são deveres do preso. Aí, para saber os deveres, você precisa memorizar o artigo 39. E para saber os direitos, você precisa memorizar o artigo 41. Então, é bom que você se ligue que o título 2, sem sombra de dúvida, ele é mais importante. Um fala sobre a aplicação da LEP, o 2 vai falar sobre o condenado mesmo e o internado. Então, ele vai falar sobre todos esses direitos, deveres, assistências, disciplinas, punições, tudo isso aqui, ó, faltas disciplinares, tudo isso aqui, até o artigo 60, ainda é o título 2. As sanções penais e por aí vai. Quando é no título 3, lembre que são 9 títulos, fala dos órgãos de execução penal. Aqui dos órgãos, todos óbvios, são muito importantes, mas é importante que você sempre se ligue no Conselho da Comunidade e no Conselho Penitenciário. E se você ler a partir do artigo 61, ele vai discriminando o que é que cada órgão da execução penal desse deve fazer. Cada órgão, o que é que o Conselho Penitenciário faz, o que é que os departamentos penitenciários fazem, e ele vai te dizendo. A gente vai resolver questões, como eu disse para vocês, não é um curso completo, é um curso só para você memorizar ou te ajudar a acertar as questões. Quando é no título 5, ele fala dos estabelecimentos penais. Qual é o tamanho mínimo de cada cela, que tem que separar mulher e homem, quais são as unidades prisionais que existem, o que é que deve se fazer dentro dela. Tudo isso está a partir no título 4, que fala dos estabelecimentos penais. Show de bola, tamo indo. Fala da casa de albergado, fala da colônia agrícola industrial, estabelecimento similar, que aqui no Ceará, por exemplo, não tem. E aí, não tem que ir pro aberto. Se não tem aberto também, tem que ir para a prisão domiciliar. Então aqui no Ceará tá assim, mais ou menos. Não tem o aberto, ou não tem o semiaberto, então tem que ir pro aberto. Não tem o aberto, então tem que ir para a prisão domiciliar. Agora, na prática, muitos juízes estão fazendo com que o semiaberto, o cara cumpra dentro da penitenciária, só que com outros condenados em semiaberto, o que é inconstitucional.
E aí, a partir do título 5, ele vai falar da execução da pena em espécie. Então, ele fala da pena privativa de liberdade, fala da pena restritiva de direito, fala como é que vai ser executada cada uma dessas penas. No título 6, pessoal, só para eu não perder mais tempo, ele vai falar sobre a execução da medida de segurança. Lembre que a LEP ela é aplicada não só para o condenado, mas também para aquele que foi submetido a internamento, como quem comete o crime sendo inimputável do artigo 26 caput do Código Penal. Então, quando o juiz absolve e impõe medida de segurança, é aplicada a LEP, como eu falei para vocês. E também ele regulamenta nessa parte, a parte de superveniência de doença mental, que é muito importante. Às vezes é muito comum a pessoa foi condenada, vai para o presídio, é uma tensão muito grande e aí ela fica doida. Ela começa a comer cocô, ela começa a passar cocô nos braços, ela começa a correr doida. E aí, se há uma superveniência de doença mental, o que é que tem que fazer? E é exatamente regulamentado no título 6 e também no título 7. Então vamos relembrar. O título 1 fala do objeto da LEP, o título 2 fala do condenado, né, e do internado, que é o que eu falei que é o mais importante. O título 3 ele vai falar dos órgãos da execução penal. O título 4 ele vai falar dos estabelecimentos penais. O 5 sobre a execução da pena privativa de liberdade, sobre a execução da pena restritiva de direito. O título 6 fala sobre a execução de medida de segurança. Então até aí a gente viu 6 títulos, tá já acabando porque são 9, como eu falei, são 204 artigos. No título 7 fala dos incidentes da execução. É importante que você saiba que o juiz das execuções é o competente para dirimir esses incidentes. E não importa, você vai olhar qual é o juiz competente da execução. Ainda que seja condenação federal, pode ser que o juiz da execução competente seja o juiz estadual. A competência do juiz se dá pelo estabelecimento. Se o preso está preso no estabelecimento federal, o juiz da execução vai ser um juiz federal. Ainda que a condenação seja militar ou estadual. Se o preso está preso num estabelecimento prisional estadual, a competência vai ser do juiz das execuções estadual, ainda que a condenação tenha sido federal ou militar. Então, a competência do juiz da execução é do local e da onde está havendo, o cara está internado ou está cumprindo pena, está condenado lá cumprindo pena, e além do local, é do juiz da execução estadual ou federal, a depender da unidade prisional, se ela é estadual ou federal. Então, se ela é federal, vai para o juiz federal, das execuções federais, e se ela é estadual, vai para o juiz das execuções estaduais. Também, pessoal, a partir do título 8, então o título 7 fala dos incidentes processuais da execução, o título 8 fala de processo judicial na execução, de procedimentos judiciais na execução, e o título 9 fala das disposições finais e transitórias. Então, é mais ou menos para você conhecer a LEP. Feita essa revisão, bora para o objeto da nossa aula mesmo. A gente vai, então, resolver as questões. E aí está aqui o simulado que está disponível na descrição do vídeo aí. Eu sugiro que você faça e ele te dá boa sorte, foco, foco, foco. Não perca esse objetivo, você vai alcançar. Não durma na praia, você já está quase alcançando. Aqui você precisa colocar o seu e-mail e seu nome e o concurso pretendido é opcional, não precisa você colocar. E a primeira questão, ela vai dizer assim, ó. Estabelece a lei de execução penal que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. E é isso que a gente já viu. Aí ele fala, não incube ao serviço de assistência social. Turma, basicamente, as questões que caem sobre LEP, elas exigem que você saiba a letra da lei, por incrível que pareça. Então aqui é o que é que compete à assistência social. Nós vimos que o preso tem direito a 6 assistências. Quais são? Em sala de aula eu estaria falando para vocês, eu não posso falar agora. Uma dessas assistências, além do trabalho da religiosa, assistência ao egresso, é a assistência social. E ela está aqui a partir do artigo 22. E no artigo 22, ela está dizendo exatamente o que diz a questão. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado. Essa profissão tão importante que são os assistentes sociais. É eles, pessoal, que vão dar apoio, suporte ao egresso, ou seja, quem saiu do regime prisional até 1 ano, como a gente vai ver, ou quem está em livramento condicional, ou ainda ao internado. Então, olha o que é que incube ao serviço de assistência social. Conhecer os resultados diagnósticos ou exame, o preso é submetido a uma perícia, a um exame para saber se ele é incapaz, se teve uma superveniência de doença mental, ao exame criminológico.
a assistência social tem direito de ver e incumbe a ela relatar por escrito ao diretor de estabelecimento problemas e dificuldades enfrentados pelo assistido. Então, eles estão lá na unidade prisionais, os assistentes sociais, e o preso pode se reportar a eles, e os assistentes sociais podem se reportar ao diretor do estabelecimento, muito embora o preso tenha como direito dele entrevista com o diretor de estabelecimento. A gente vai ver isso. O assistente social também incumbe acompanhar o resultado das permissões de saídas e saídas temporárias, que é um direito do preso cumprindo determinadas condições. Promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Então, são eles que fazem concurso de Miss para as mulheres, concurso de quem faz o melhor carrinho, ou algumas atividades recreativas. São muitas vezes os assistentes sociais que fazem. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e no liberando de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Providenciar a obtenção de documentos, principalmente junto à Previdência Social. Lembre que existe o auxílio reclusão devido à família do preso. E orientar e amparar, quando necessário, a família do internado. Então, o assistente social ele faz um apoio importantíssimo ao preso nesse processo dele de ressocialização, né? Então, vamos ver. O que é que não incumbe ao serviço de assistência social? Conhecer o resultado e diagnóstico, isso incumbe, nós já vimos. Isso está no inciso 1º, lá do artigo 23. Item B, apurar a existência de biblioteca e condições de seu acervo. A gente leu o artigo 23 todo, não vimos nada sobre isso. Essa é a resposta correta. A assistência social compete promover atividade de recreação, mas não apurar a existência de biblioteca e condições de seu acervo. A isso compete ao censo penitenciário, de acordo com o artigo 21, hífen A, inciso 4. De acordo com o artigo 21, hífen A, inciso 4, compete ao censo penitenciário apurar a existência de biblioteca e as condições de seu acervo. Então, essa é a resposta correta, porque é o que não compete. C, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Isso compete à assistência social, como já vimos. Está no inciso 4 do artigo 23. E D, acompanhar o resultado das permissões e saídas temporárias. A gente viu isso. Isso está no inciso 3º do artigo 23. Viram? Basta memorizar o artigo 23. Mas eu sei que não tem só o artigo 23, que tem um bocado de artigo para você memorizar. Tenha fé, pessoal. Deus está vendo. Deus está vendo seu suplício aí, vai dar tudo certo. Segunda questão. Suplício é a cara do Vigiar e Punir, de Michel Foucault. É muito bom o livro, quando vocês puderem ler. Segunda. Assinale a alternativa que contenha a descrição do condenado, assinale a alternativa que contenha a descrição condenado que não seria egresso do condenado, deve ser, para efeitos da lei de execução penal. Pessoal, quem é que não é egresso para fins da lei de execução penal? Aqui, pessoal, é necessário que você saiba o artigo 26. E o artigo 26 eu até já andei adiantando. O que é o egresso? Ou seja, egresso é quem saiu do sistema prisional. E o egresso é o liberado definitivo até 1 ano. Então, até 1 ano, ele é considerado egresso e ele tem direito a uma daquelas 6 assistências que a gente falou, que é exatamente a assistência ao egresso. E também é considerado liberado condicional durante o período de prova. Liberado condicional é aquele que saiu em livramento condicional. O livramento condicional está previsto no artigo 83 do Código Penal. E o livramento condicional é a possibilidade de você sair antes do cumprimento da pena. Lá no artigo 83 do Código Penal, é dito que se tua condenação for igual ou maior do que 2 anos, você pode sair em livramento condicional. Ou seja, sair antes de cumprir tua pena toda. Para isso, além de outros requisitos, você tem que cumprir 1/3 se você for primário e não for crime hediondo equiparado, metade da pena se você for primário, ou se você for reincidente e não for crime hediondo equiparado, ou 2/3 da pena. Então, se a minha pena e eu sou primário foi de 15 anos e não é crime hediondo nem equiparado, basta eu cumprir 1/3. Ou seja, eu posso cumprir só 5 anos e sair em livramento condicional. Eu cumpro o restante em casa. Eu cumpro o restante como se eu tivesse, aspas, no regime semiaberto, mas na realidade eu estou em casa. Eu estou cumprindo as minhas obrigações. Dos 15 anos, então, eu cumpri no presídio só 5. Isso é o livramento condicional. Aqui diz que o liberado condicional, esse livramento condicional, durante o período de prova. Então, durante os 10 anos que eu estaria em período de prova do livramento condicional, nesse meu exemplo de 15 anos, eu sou considerado um egresso. Então, vamos ver. Quem não é aqui é egresso para fins da lei de execução penal. O fulano de tal em suspensão condicional da pena. Realmente, esse aqui não é egresso para fins do livramento condicional. Por quê?
ou para fins da execução penal. Por quê? Suspensão condicional da pena está no artigo 77 do Código Penal. Pessoal, o juiz, quando me condena, ele vai calcular a minha pena. Aí ele passa por um critério trifásico. Ele passa por 3 fases e acha a minha pena. Ah, Sidney, sua pena foi de 2 anos de detenção. Antes dele me mandar para prisão, ele é obrigado a tentar me dar 2 benefícios. O primeiro benefício é converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, que está no artigo 44 do Código Penal. Então o juiz me condenou, minha pena é de 2 anos de detenção, e aí ele diz o regime, sei lá, fechado, semiaberto, aberto, dependendo do caso, e aí ele vai tentar converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, porque é melhor para mim. Para isso eu preciso cumprir os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Se não der para converter, porque é um direito do preso, se não der para converter porque, por exemplo, o crime tem violência ou grave ameaça e o artigo 44 proíbe essa conversão quando tem violência ou grave ameaça, o juiz vai tentar aplicar o SUSI, que é a suspensão condicional da pena, que está no artigo 77. Aplicando o SUSI, como o próprio nome está dizendo, suspensão condicional da pena, a execução da pena vai ficar suspensa. Ora, se a execução da pena fica suspensa durante um período de prova, que como regra é 2 a 4 anos, eu não vou para a prisão, então eu não tenho como ser considerado egresso. Por isso, pessoal, o item A é a resposta correta, porque o item A não está no artigo 26. Bora ver o resto. Fulano de tal liberado condicional durante o período de prova, está no artigo 26, como a gente viu, inciso 2º. Fulano de tal liberado condicional que teve prorrogado seu período de prova, se ele teve prorrogado o período de prova é porque ele está em período de prova. É a mesma situação. E D, fulano de tal liberado definitivo, tendo a saída do estabelecimento prisional há 6 meses. Até 1 ano ele é considerado egresso. Então a resposta correta é a de avião. Pessoal, terceira questão, ela vai dizer assim: sobre as disposições gerais da Lei de Execução Penal, estabelece quanto ao trabalho do condenado, analise a assertiva a seguir. Então ele quer, no final, pessoal, as afirmativas que estão corretas. Então bora vai. O trabalho do condenado, lembre, o trabalho é uma das 6 assistências que a gente conversou. O trabalho do condenado, como dever social e condição da dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Pessoal, isso é absurdo, o trabalho ter finalidade educativa e produtiva? Óbvio que não. Por isso que está correto, está no artigo 28. Essa questão, ela basicamente vai querer que você saiba o artigo 28, esse artiguinho aqui, ó. Dá uma pausa na tela, puf, agora, para você ler o artigo 28 e depois você volta a falar comigo. Então, a primeira está correta. O trabalho tem finalidade educativa e produtiva. Está no artigo 28, caput, está correto. Segundo, aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Também está correto. Ai, professor, mas o presídio é tão ceboso. Tá, mas uma coisa é o DVC, que é o que a lei diz. Outra coisa é o C, que é a realidade. Essa também está correta. O preso tem direito à questão de trabalho, é aplicada a legislação relativa à segurança e à higiene. Está no artigo 28, parágrafo 1º. Inciso 3º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação da lei trabalhista. Está correto. E é por isso que tem grandes empresas, como a Famel, como a Penalty, que elas têm convênio com os presídios. Elas têm convênio com os presídios e alguns vestidos caríssimos ou roupas de esporte são feitas pelo presidiário. E para a empresa é super vantajoso porque vocês sabem que nossa lei trabalhista, ela é matando, né? Estão reformando aí para tirar alguns direitos dos trabalhadores, por aí vai, mas essa é outra discussão, mas a quantidade de imposto que a gente paga pelo empregado, a gente não, que não tem empregado nenhum, é absurdo. E aí, se a empresa faz um convênio com um estabelecimento prisional, ela tem uma mão de obra mais barata do que se ela tivesse com CLT. Por exemplo, o preso pode ganhar menos do que um salário mínimo. Tudo bem que não menos de 3/4 do salário mínimo, que é o valor mínimo que o preso deve ganhar pelo seu trabalho, mas é menos do que um salário mínimo. E ele não é regido pela CLT, então ele não tem vários direitos que a CLT ela garante, ou pelo menos garantia, né? Então essa aqui, que o trabalho do preso não está sujeito à CLT, está correto, está no artigo 28, parágrafo 2º. E, finalmente, as tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não são remuneradas. Está correto também. Professor, o senhor não acabou de dizer que é 3/4 salário mínimo? Veja, prestação de serviço à comunidade é uma pena restritiva de direito. Se é uma pena restritiva de direito, seja varrer a cidade, seja pintar um muro, claro que ele não vai ser remunerado. Ele vai ser remunerado se ele tiver uma pena privativa de liberdade e resolver trabalhar. Porque aí ele tem direito à remuneração e tem direito à remissão, que é a cada 3 dias de trabalho ou de estudo, ele tem direito a contar como se ele tivesse passado 4 dias.
Então, se eu passei 6 dias trabalhando ou estudando, é como se eu tivesse passado 8 dias na prisão. E além desse benefício da remissão, eu tenho direito também ao salário, né? Ao salário, no caso, no mínimo 3/4 do salário mínimo. Então, a tarefa executada, prestação de serviço à comunidade, que é uma pena restritiva de direito, não é remunerada. Não é porque é uma pena. Então, tá correto, isso aqui tá no artigo 30. Pessoal, todas estão corretas. 1, 2 e 3. Fechou. Tá vendo como você vai gabaritar? Tá vendo como você vai passar nesse concurso? Você vai passar e vai me escrever, professor lindo, que bom que deu certo, pessoal. Adoro quando me chamam de lindo, minha autoestima vai lá pra cima. Vamos pra frente. Você é besta, viu? Eu sei, vamos pra frente. Turma, segundo a lei de execução penal, cumpre ao combinado, além das obrigações legais inerentes ao Estado, submeter-se às normas de execução penal. Perfeito. Sobre as normas, sobre os deveres do preso, analise a assertiva correta. É um artigo que você não pode ir para a prova sem saber. Tanto os deveres do preso como os direitos do preso. Pessoal, os deveres do preso tá aqui no artigo 39. Eu não vou ler todos com vocês, mas se você tiver bom senso, se você não for doido, se você for passar no psicotécnico, eu acho que você mata as caixões. Então, pessoal, o que é dever do preso aqui? São dever do preso. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Lógico que é um dever dele. É um dever dele tratar os demais presos com urbanidade e respeito. Esse dever está no artigo 39, inciso 3º. 2. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Pessoal, realmente, a todo tempo, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a LEP, as legislações especiais, fazem com que o condenado repare o dano. Dá direito, por exemplo, a arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal, dá direito à progressão de regime, por exemplo, ou mesmo a livramento condicional. A todo tempo, a maioria dos benefícios para o indivíduo, progressão de regime nos crimes contra a administração pública, que ele só progride, se eu cometer um crime contra a administração pública, eu só progrido se tiver reparado o dano, livramento condicional, salvo impossibilidade de fazê-lo, livramento condicional, progressão de regime. A grande maioria dos benefícios para o executado, para o condenado, só é concedido se ele reparar o dano, ou se ele justificar que não pode fazer. Então, quando ele fala é dever a indenização à vítima e aos seus sucessores, correto. É dever ainda dele indenizar o Estado, porque o Estado está gastando com ele lá na execução penal dele. Então, é dever do preso urbanidade e respeito com os demais condenados? É sim. É dever do preso indenização à vítima e seus sucessores? É sim, isso está no artigo 39, inciso 7. Conservação dos objetos de uso pessoal dele também é um dever dele, está no inciso 10 do artigo 39. 4. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Tá correto, eu falei isso. O cara, quando ele recebe lá os 3/4 do salário mínimo, ele tem que guardar um pouco para ele, guardar para a família, guardar para o Estado e ainda pagar a indenização da vítima. Tenha fé que dá certo um dia. Pessoal, essas também estão corretas. Então, a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Vamos lá, última questão. Ela diz assim, tá aqui, diz assim, a lei de execução penal impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Sobre o tema, é possível dizer que não constitui direito do preso. Pessoal, da mesma forma que o artigo 39 fala do dever do preso, que é importante, o artigo 41 fala dos direitos do preso. Você precisa memorizar o artigo 39 e o artigo 41. Mas essa, assim como a outra, você mata se tiver bom senso. Não é direito do preso. Não é direito o chamamento nominal, é direito sim, então não está correto, porque está no artigo 41, inciso 11. Submissão à sanção disciplinar imposta. Pessoal, tua mãe vai te colocar um castigo. Meu filho, você fez isso, aí ela te dá um castigo. É um direito teu sofrer um castigo, é um direito dele seu submeter à sanção que sua mãe tá te aplicando, ou é um dever? Pessoal, submissão à sanção disciplinar imposta não é um direito de ninguém. Ninguém tem direito a submeter a uma sanção disciplinar. Submissão à sanção disciplinar é um dever, por isso essa é a resposta correta. E isso tá, pessoal, no artigo 39, inciso 6, esse dever. Então, é direito do preso a atribuição do trabalho e sua remuneração? É direito sim, atribuir trabalho a ele para ele ter direito a esse desconto da pena, como eu falei, cada 3 dias trabalhado ou estudado, é como se ele tivesse passado 4, e a remuneração, não menos de 3/4 do salário mínimo, e isso aí está no artigo 39, inciso 2, esse aqui, e D,
é dever dele, é direito, à audiência especial com o diretor do estabelecimento. Falei, ele tem direito a ter uma audiência especial com o diretor do estabelecimento, está no artigo 41, inciso 13. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau, tchau.